mais uma vez reunidos no nosso culto de adoração. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e que a palavra possa adentrar os nossos corações, trazendo o ensinamento profundo, santo, puro, verdadeiro da palavra de Deus. Vamos falar com Deus? Santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ti, meu Senhor e Rei, Deus amado, Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Libertador, Remidor, que trouxe a nós a oportunidade da Tua graça, da Tua graça salvífica, que nos trouxe a oportunidade de sermos salvos, de nos colocarmos diante da Tua presença para adequar, Senhor, a esse corpo podre, a uma condição em que ele possa trabalhar, se santificar, buscar a retidão da Tua palavra e nela se fiar para alcançar algo muito mais profundo, muito mais elevado, que é a Tua presença, que é o Teu Santo Espírito, e é aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Traga nos louvores, na adoração, na palavra, na ministração desse culto, a presença do Senhor aos nossos corações. É o que nós desejamos e desde já te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia, bendito seja o Senhor. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Confio no Senhor. Jerusalém, estamos montes, assim o Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder, domingo em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos, cale-se diante dele a terra, os joelhos nas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Confiam no Senhor, os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Volta de Jerusalém, estão os montes, assim o Senhor.
toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo é o Senhor dos exércitos. Com o Senhor achamos seu exército poderoso, sua glória será vista em toda a terra. Com o Senhor achamos seu exército poderoso, sua glória será vista em toda a terra. Glória a Deus, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Messias, achamos suas mãos, a chave da vida que nos leva a possuir a terra prometida. Glória a Deus, vencemos toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua graça e da sua misericórdia. Vamos adorar o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero aproveitar a oportunidade para convidar você a participar do nosso trabalho de missões. Estamos aí começando esse mês os fundamentos da igreja de Malawi. Esse mês nós estaremos começando os fundamentos da igreja de Malawi, ali onde nós temos que relocar o pastor Adão Agostinho, que se ofereceu para fazer essa obra missionária num país ao lado dele, em Malawi. Ele é de Moçambique, vai fazer uma viagem aí de um dia inteiro, aproximadamente 700, acho que é 800 a 900 quilômetros, aproximadamente, pelo menos o que eu vi aqui pelo Google Maps, deu 800 quilômetros, deu 800 quilômetros aproximadamente. Ele disse que é um dia de viagem, para ir, um dia de viagem para voltar, pega acho que 3 conduções, eu acho, ou 2, e ele vai lá em Malawi fazer aquele alicerce. Nós estamos precisando de você. Nós estamos aí quase colocando o telhado da igreja do pastor Agostinho ali em Mafambice, e estamos iniciando a igreja em Malawi. Eu preciso da sua colaboração, preciso da sua ajuda, preciso da sua oferta. Nos ajude para nós podermos alcançar esse êxito, como já construímos 3 igrejas. Por exemplo, lá é tão necessitado que não existe mão de obra na região para fazer esse serviço. Verdade. Precisou de alguém se disponibilizar, de outro sair, porque lá eles não têm confiança de fazer esse tipo de obra, porque eles não estão acostumados a fazer isso. O pastor Elísio Manuel disse que os pedreiros que estão lá estão com medo de fazer o tamanho muito grande. Eles estão acostumados a fazer coisas pequenas, e lá eles não conhecem. Ele falou: pastor, aqui nós nunca usamos o tijolo
de bloco de cimento, de concreto. A gente sabe que tem, mas nunca tivemos. A gente não sabe como vai fazer. Então nós estamos comprando uma máquina de fazer tijolos de bloco de concreto, estamos levando para ele, estamos tirando o pastor Adão Agostinho de Moçambique. Ele vai pegar acho que 2 conduções, se eu não me engano. É uma viagem de, pelo que eu vi no Google Maps, dá 900 quilômetros, é muito quilômetro, né? Daqui quase aonde? Daqui no Rio Grande do Sul? Não, né? Não. É uma viagem grande. Santa Catarina, Paraná. Daqui em Santa Catarina, então é muito longe. Vai ser um dia inteiro de viagem. Ele disse que pastor, é um dia inteiro de viagem. Vai entrar num ônibus de manhã, só chego lá no entardecer. Mas eu quero ir, pastor, eu quero fazer. Então ele foi, ele está sendo voluntário para essa missão. Ele vai sair de Moçambique, vai para Malawi, vai fazer a fundação dessa igreja, que tem uma dimensão de 20 metros de comprimento por 10 de largura. Eles já cavaram o alicerce, mas na hora de fazer, o pedreiro falou que eu não tenho condição. Pois que o outro é muito grande, eu estou com medo de fazer, porque eles estão acostumados lá a fazer casa de 5 metros de comprimento por 4 de largura, 6, e não estão acostumados com a dimensão dessa. Nós vamos fazer lá uma igreja e uma escola. A escola parece que comporta 15 metros por 8, eu acho, entendeu? É uma do lado da outra, no mesmo terreno que nós já adquirimos, já pagamos, e tudo isso vai ficar lá para o reino de Deus. Não tem nada no nome do pastor Américo, nem do nome do meu irmão Celcinho, não, é o reino de Deus. Então a vida do nosso pastor Elísio Manuel, assim como foi mudada a vida do nosso pastor José Fernandes Moisés pela nossa ajuda e pela disposição que aquele homem tem, aquela coragem de trabalho. Hoje está tendo lá um grande evento, né, onde o nosso pastor Leandro, que esteve aqui com ele, está lá pregando. Que Deus possa te usar aí, pastor, com autoridade. A vida do pastor José Fernando mudou, a vida do nosso pastor Ofélio também, que está em Nampula, que está com a igreja lá de 20 metros de comprimento por 10, pronta, feita. Está faltando colocar o concreto no chão, que eu deixei por conta dele, ele não conseguiu. A região dele é pobre e ele está batalhando para fazer isso. Depois que eu acabar essa de Malawi e a de Mafambis, eu vou voltar para dar uma ajuda lá ao pastor Ofélio. Se ele não conseguir, nós vamos ajudar ele, para não ficar pisando no chão de areia, porque eles dançam, aquela poeira sobe. E nós sabemos aqui, o hantavírus é o vírus que vem, pela poeira. Então lá o pastor Ofélio está sem condições financeiras, e ele falou: pastor, aqui para colocar o chão todo dá R$5.500. Aí eu falei: eu não tenho essa condição no momento, mas quando eu puder eu vou ajudar ele com R$1.000 por mês, como eu fiz com toda a igreja lá, que nós construímos desde o alicerce. Ele já tinha um terreno lá em Nampula, e nós financiamos a construção da igreja desde o alicerce até o telhado, madeiramento do telhado, tudo nós colocamos para honra e glória do nome de Jesus. E não tem nada no nome do pastor Américo, nem no nome do Celcinho. Tem, Celcinho? Não tem nada. Fizemos para a glória de Deus. Hoje a igreja que está lá, quero louvar a Deus pela vida do nosso irmão Mário Zeferino aí, né? O nosso irmão que vai ser candidato a vereador, já tem meu voto garantido, já tem o voto garantido aqui do nosso irmão Celcinho, que já falou que vai votar no senhor. A minha filha também, nós vamos votar no senhor. Nós vamos escolher os crentes de casa, honrar os de casa. Então, que está aí nos ouvindo, o senhor vai ficar, vai tomar informação, para que o Senhor possa entender aí como que o ministério Guiando o Rebanho funciona. Que o nome do nosso ministério é Ministério Dó-Ficar, né? Dó-Ficar significa dirigindo o rebanho, guiando o rebanho. Então nós estamos guiando o rebanho de Deus ao êxito, enriquecendo o reino de Deus. E não precisamos nos preocupar com nada, porque Deus é o nosso ajudador, é aquele que cuida de nós. Eu sempre falo: Deus vai trazer as pessoas certas, pessoas de coração aberto, pessoas que estão determinadas em seus corações a ser verdadeiros adoradores. Daqui mais um tempo eu vou voltar a falar da verdadeira adoração, que vai englobar dízimo, oferta, tudo isso. Então os membros aqui da igreja Dó-Ficar, eles aprendem a palavra de Deus e têm o coração aberto, são liberais. Por quê? Ensinou, aprendeu, faz a vontade de Deus. Então nós estamos nesse projeto ali, não pula. Eu vou voltar depois que eu construir a igreja de Malawi, que é uma região muito pobre,
para entender, o pastor de Malawi disse que na província dele não tem uma igreja, não existe uma igreja tão grande como a que nós vamos fazer lá. Ele falou, pastor, nessa província que eu estou, não existe aqui uma igreja tão grande como essa que o senhor mandou fazer aqui. Eu falei, vai, porque Deus vai te dar essa vitória. E eu creio que Deus vai dar essa vitória. É um povo que precisa. Ele já falou, pastor, a igreja vai crescer muito, aqui tem muita gente, mas as pessoas às vezes, mas vendo um sinal desse, vai crescer muito, ele vai crescer lá. Ele já colocou a igreja dele. Hoje eu mandei para o nosso irmão Mário Zeferino parte, né, para ele conhecer o projeto. E nós estamos aqui com a porta, o coração aberto para receber as pessoas que são obreiros de Deus, são filhos de Deus, que querem trabalhar com sinceridade. Não há ganância aqui, não há desrespeito, não há irreverência. Aqui, pastor Américo não é querubim ungido da guarda, sou servo, entendeu? E temos que nos amar e nos conhecer e ter intimidade para nós podermos avançarmos no reino de Deus e fazer com que esse reino seja próspero. Então eu quero convidar você a participar desse projeto. Estamos aqui em Mafambize, já chegando eles dizem lá na verga, né? Na empena. Estamos chegando na empena já da obra, que é a queda, né? 2 águas que nós chamamos aqui no Brasil, esquerda e direita, para colocar o telhado lá em Mafambize. Depois vamos partir para melhorar ali a igreja dele, colocar concreto no chão, ajudar a botar telhado, janelas e portas, e vamos partir para Malawi de uma maneira mais firme. Não vou pegar mais outras igrejas para fazer, depois vou dar um reparo nas outras que nós já construímos, ajudar naquilo que nós podemos, e vamos continuar com o nosso projeto de missões. Vou começar a pegar uma de cada vez. Meu conselheiro aqui falou isso, é muito bom, que aí nós vamos ter condições de agilizar mais o processo de construção e fazer mais rápido, que leva 7, 8 meses para fazer, provavelmente nós vamos levar 5 meses no máximo, né? Mas Deus nos dará essa vitória. Hoje a nossa EBD foi na epístola de Tito, e a nossa mensagem hoje também vai ser na epístola de Tito, porque sempre eu vou procurar fazer, sempre que nós estamos aqui com a revista da EBD, hoje é culto, mas eu quero te informar para você ficar por dentro de como que a coisa acontece aqui na DOFK. Nós vamos intensificar a lição, não só estudando o Novo Testamento, né, as epístolas e todo o Novo Testamento, mas vamos intensificar a lição, trazendo no culto uma mensagem acerca do assunto, para que fique bem explorado, para que se haja bom conhecimento de tudo aquilo que Deus nos legou por meio da sua palavra. Então, nós temos algo que Deus nos deu, e Deus nos deu essa graça para que nós venhamos a enriquecer os nossos corações. Como eu falei de manhã, vou falar a mesma coisa aqui. A epístola de Tito, eu gosto do capítulo 2, toda ela é maravilhosa, mas quando chega no capítulo 2, do versículo 11, né, até o versículo 15, Paulo deslancha no projeto da salvação. Paulo, ele vai deslanchar. Se você olhar aqui, né, já estou introduzindo a mensagem, se você olhar no capítulo 1 de Tito, né, Paulo vai dizer assim, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, né? Quem são os eleitos de Deus? Todos os homens da face da terra, nascidos de Adão, são eleitos de Deus, para ser salvo por meio da aceitação da obra substitutiva do Cristo, para promover fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, segundo o amor, né? A verdade que nos foi dada por amor, a graça de Deus, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Paulo vai nos dizer aqui que a salvação da humanidade, né, para o ser humano que aceita esse sacrifício, está preparada desde a eternidade. Então, quando o diabo enganou lá a Eva,
e seduziu Adão a ser enganado, ele pensou que ele tinha logrado êxito, ele ganhou, né, algo de grande e precioso valor. Não, estava tudo dentro dos propósitos de Deus, a salvação já estava preparada, Deus não foi pego de surpresa, ele é que foi pego de surpresa, que na cruz, quando ele consuma a vontade de Deus, que Cristo abre a boca na cruz, fala: Pai, está consumado, a ti eu entrego o meu espírito, e o véu do templo se rasga, o inferno foi abalado, as profundezas do inferno foi abalado, o príncipe, né, das trevas que estava aqui nesse mundo foi expulso daqui, tanto que é de conhecimento de todos os teólogos que estudam a Bíblia Sagrada, que até antes de Jesus, o diabo tinha o poder de materialização, ele se materializava. Algumas pessoas dizem que nos centros de espiritismo e macumbaria, né, de ocultismo, ele se manifesta ainda, ele não se manifesta mais, ele não tem mais essa autoridade. O que se manifesta são os encostos, são os cabeças, são principados que estão aí, mas ele, como príncipe das trevas, ele não tem mais autoridade de se manifestar como ele fazia, porque Cristo o venceu e o expulsou e tomou posse disso tudo aqui, mas num curto período de tempo, até que se manifesta a vontade de Deus, ele está preso, não pode vir aqui, mas está nos ares. De lá ele lidera os seus demônios, ele só vai vir aqui na grande tribulação, quando o anticristo estiver sentado lá no grande trono, querendo dar uma de Deus, ele vai estar incorporado naquele homem, ele vai fazer daquele homem o seu médio, ele vai estar ali, essa vai ser a oportunidade dele. Fora disso, ele não tem autoridade de pisar nesse globo. Quem estão aqui são os líderes de legiões, são os cabeças, são os principados, as potestades do mundo tenebroso das trevas, que querem se assentar como Deus na região celestial. Que região é essa? A igreja. Eles querem estar na igreja, eles querem falar língua na igreja, eles querem botar um espírito de necromante na igreja, de Piton na igreja, de adivinhadores. Por isso que tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa dentro da igreja e ter discernimento de espírito para não ser enganado por espírito de demônios. Então nós temos que ter um evangelho poderoso que nos guie, que nos mostre o caminho da verdade. Quando chega aqui no capítulo 2, aonde nós vamos aqui pregar a palavra de Deus, pregar essa mensagem, a partir do versículo 11, Tito, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada as impiedades, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. É Deus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Paulo vai dizer para Tito assim: diz estas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, que ninguém te despreze. Tito nessa época tinha aproximadamente 40 anos já. Quando ele se converteu, ele devia estar com seus 18 a 20 anos aproximadamente, 20 e poucos anos. Ele andou aproximadamente com Paulo aí uns 12 a 13 anos, e passado algum tempo, Tito já estava aproximadamente com 40 anos e ainda era tido como jovem, saudável, porque aqueles que servem a Jesus, o Espírito Santo os preserva, porque Deus quer que você viva para que você possa semear boa semente, espalhar o plano da salvação pela face da terra. Tito estava com o seu coração permeado da palavra. Paulo está exortando a Tito a não amolecer o braço da fé, a não fraquejar nas mãos da espada da verdade, que é a palavra da justiça, a pregar este evangelho no tempo e fora do tempo. O contexto ali de Tito é a ilha de Creta, uma ilha que já existia, já era povoada, segundo os historiadores, há dezenas ou centenas de anos antes de Paulo chegar ali.
era uma ilha riquíssima, o seu comércio era mercante, ali embarcava e desembarcava todo tipo de mercadoria, ali tinha todo tipo de pessoas que vinham de toda parte do mundo, tinha pessoas que vinham da Ásia, tinha os turcos, tinha gregos que já eram a ilha da Grécia. Tito é grego, estava ali preparado para ensinar os seus patrícios e os próprios judeus que tinham negócios e também sinagogas ali em Creta, que se convertiam ao cristianismo, mas não deixavam de ser judaizantes, ainda acreditavam na justificação pelas obras, e ali Tito estava enfrentando uma dificuldade muito grande. Então Paulo vai abrir o leque para Tito e vai nos dar uma mensagem poderosa, porquanto a graça de Deus se manifestou. Que graça de Deus é essa? Paulo vai falar assim: salvador a todos os homens, educando-nos para que renegadas em piedade. A graça de Deus aqui foi a encarnação do Verbo. Quando a graça de Deus se manifestou, o verbo está no passado, falando se manifestou quando Cristo nasce, encarna no corpo de homem, quando Deus vai se despir de sua glória, quando Deus ele vai se despir de todo o seu resplendor e vai tomar corpo para si. Paulo está falando isso ali. O próprio Deus estava em Cristo Jesus reconciliando o mundo que se havia perdido consigo mesmo. Deus preparou um homem para que ele pudesse se expressar por esse homem. Por isso que Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Porque a maneira de Deus se apresentar, a maneira de Deus se colocar para o mundo, a maneira de Deus se mostrar. Se alguém quisesse, uma pessoa muito rica quisesse se mostrar para um povo que ele estivesse ajudando, por exemplo, nós aqui estamos lá ajudando o povo da África, mas nós não sabemos o dia quando nós formos lá, como nós vamos ser aceitos. Temos feito grandes coisas, grandes trabalhos. Estou dando um exemplo pálido, como eu vou ser aceito? Mas aí, um exemplo, para chegar lá tem que ser parecido com ele. Aí então Deus vai pegar e vai se despir de sua glória, do seu resplendor, do seu poderio, vai entrar naquele corpo daquele homem, que ele preparou no ventre de Maria, ele colocou o gameta lá, fecundou o óvulo, ele traz aquele homem à existência, não nasceu por vontade, por penetração de homem com uma mulher, foi Deus que colocou lá. Ele tem parte da natureza pecaminosa, mas não foi gerado, não que o sexo dentro do casamento é pecaminoso, mas não foi gerado por vontade de homem, é Deus que está trazendo a existência. O favor é divino, o cordeiro é trazido por Deus para cumprir a palavra lá atrás, centenas de anos atrás, quando Abraão fala para Isaac: meu filho, Deus proverá o cordeiro. Abraão está profetizando o cordeiro que Deus iria prover para morrer no lugar do culpado. Aleluia! Deus proveu esse cordeiro, ele mesmo traz existência, ele mesmo coloca lá, ele vai trabalhar pelo seu poder a formação do óvulo, a fecundação, a formação, o trabalho, a geração. Deus vai ali construir os ossos, a cabeça, a coluna vertebral. Deus vai preparar aquele corpo para que ele possa habitar de uma mulher que nasceu no pecado. Ela era pecadora. As pessoas gostam de beatificar Maria. Maria é uma grande serva de Deus e ela se manifesta como alguém de um alto valor quando ela obedece. Eis aqui tua serva que está sendo agraciada. Eis aqui tua serva está pronta para fazer a sua vontade. Maria foi extremamente obediente e teve uma disposição tremenda. Ela foi recriminada pelas pessoas. O próprio José teve que ser trabalhado por Deus, que ele queria abandonar ela por causa da vergonha, mas Deus firmou o coração de José. José também foi um grande homem, assim como Maria, que ela obedeceu, gerou. José criou até um período, depois ele parte e Maria fica com Jesus, e Jesus agora é homem, se batiza no Jordão, e João o Batista, ele vai dizer que quando aquele homem Jesus
na plenitude do tempo, percebeu que era o momento, que ele caminha do local onde estava, caminhou 90 quilômetros aproximadamente, para o encontro de João, aonde ele estava batizando. Ele desce ao Jordão, e ali ele é batizado nas águas. João vê o céu se abrir. Até aquele momento ali, a plenitude da divindade ainda não tinha descido sobre o homem Jesus. O homem Jesus estava lá como um homem. Ele era o receptáculo de Deus, ele era o tabernáculo de Deus, era o único Filho de Deus que foi preparado pelo Espírito, gerado por vontade do Espírito. Deus já está dizendo aí que ele não tem filho nascido de Adão, o filho dele tem que ser gerado pela palavra. O nosso irmão Celso está falando que esse Cristo é o segundo Adão, e sendo o segundo, ele se torna o primeiro pela excelência de tudo que Deus fez por meio dele para nós, para nos poder nos alcançar. Então, esse Jesus, ele veio cumprir o que o primeiro Adão não conseguiu. Ele veio cumprir o que o primeiro Adão não conseguiu na perfeição. Ele foi obediente também. Por isso, ele é obediente. A Bíblia diz que ele tudo foi provado para poder ser o nosso sumo sacerdote por excelência. E ele foi obediente até a morte de cruz. E quando ele se batiza nas águas, a plenitude da divindade desce sobre ele, e João vai dizer, e vi a plenitude da divindade descer sobre ele e corporificar nele, de maneira que ela tomou posse do corpo desse homem. A partir dali, esse Jesus sai, vai para o deserto para ser provado na sua natureza humana. Deus, o Espírito Santo revestiu ele, mas ele foi provado na sua natureza humana. Ele poderia ter negociado, ele poderia ter fraquejado, mas nós encontramos em Cristo um homem espiritual. O que a parte da tentação de Cristo nos desertos nos informa? Que quando o homem vem a Cristo e se arrepende do seu pecado e passa pelo processo do novo nascimento e recebe a plenitude do que é divino dentro dele, a palavra de Deus, ele nasce para Deus, é revestido da autoridade do Espírito, e Deus permite que o diabo te tente todo o tempo da sua existência como ser humano nesta terra, assim como Jesus foi tentado no deserto, para que o seu coração seja sempre provado e aprovado. Porque Deus permite, porque Deus sabe que o filho que foi espiritual, ele não negocia com Satanás. Essa turma que está negociando com o diabo na política, em qualquer outra parte da área da sociedade humana, que rouba, que se corrompe, que aceita viver no pecado, que pratica a quebra da lei divina, que é a iniquidade, eles têm prazer, têm paixões mundanas. O que é paixão mundana? É amor desenfreado pelas coisas do mundo. Ele tem um prazer naquilo, ele tem prazer. A pessoa às vezes gosta de esculachar a outra, gosta de viver às custas dos outros, gosta de ser desonesto, ele tem prazer, ele se sente. Outros são cleptomaníacos, outros servem de outros tipos de doenças intelectuais que faz com que ele esteja desfigurado diante de Deus. Esses são os que se derrotam, que faz a vontade do diabo e mostram e provam com suas obras que não são um homem gerado pelo Espírito Santo e nem alimenta suas vidas pelo poder do Espírito Santo da palavra. Estão vazios. Então o diabo vai lá seduzi-los e consegue alcançar. Mas quando o homem está cheio da plenitude de Deus, quando ele é gerado por Deus e ele coloca a plenitude da divindade dentro dele, que é o conhecimento da palavra, que é a comunhão com o Espírito Santo por meio da palavra, que é a comunhão com Deus por meio da santificação dessa palavra. Esse homem espiritual, ele não negocia com Satanás, não tem como negociar, não há negócio com o diabo. Ainda que o diabo amarre, pegue ele, faça covardia com ele, esse homem vai continuar louvando a Deus, porque ele conhece o Deus da sua salvação. Ainda que as pessoas não confiem, mas Deus confia naqueles que são dele, porque Deus sabe a quem ele deu o Espírito dele. Então não adianta o diabo botar dedo acusador, porque as obras dos homens espirituais, das mulheres espirituais, dos jovens espirituais, das pessoas espirituais que estão em Cristo Jesus, elas aparecem primeiro para Deus. Então quem te conhece primeiro é Deus. Que a humanidade não conhecer o próprio Jesus Cristo, que estava ali ungido Salvador. Quando fala Jesus Cristo, é o homem que é ungido com o Salvador, está dentro dele.
os homens não conseguiram ver. Então, o homem nascido de Adão natural, ele não consegue vislumbrar a beleza de Deus no irmão dele que está do lado dele. Ele acha que o cara é bobo. Então, o mundo tem o evangélico, ou aquele que é cristão, ou aquele que é católico e que diz ser cristão, né? Então, nós temos que ver que tem segmentos que dizem ser aquilo que não é. Então nós temos que estudar para alcançar a verdade. Então, quando nós temos o Espírito Santo, nós temos essa plenitude, e quando temos essa plenitude, nós estamos ligados ao bom Deus por meio da santificação que a palavra promove em nós. Então essa santificação atinge nossa casa, nossos filhos, nossa família, em todo lugar. Não que a nossa casa, a nossa família vai ser a melhor família, a casa do mundo, que às vezes eles estão tão cegos quanto aqueles que estavam com Jesus e não conseguiam vislumbrar a beleza do Cristo. Que às vezes o filho é espiritual, mas o pai e a mãe não é. Às vezes o pai é um homem espiritual, mas a esposa e os filhos não são. E o indivíduo paga o preço por tudo isso. Mas essa é parte da nossa trajetória e caminhada. Quem poderá nos livrar disso tudo? O Senhor nos livrará, porque o Senhor nos conhece. O Senhor nos fará ter êxito em tudo que nós fizermos, e não precisa de você querer atenção do mundo, reconhecimento das pessoas à sua volta. Quem te dá reconhecimento é Deus. Quem sabe do seu valor é Deus. Então Paulo está falando para Tito assim, ó, pregue esta palavra, que agora, como eu estou pregando para você aí do outro lado, que santifica, que penetra no coração, que mostra as verdades que estão inseridas dentro desse contexto, que o lugar que você está é lugar de gente dura de coração, de dura cerviz, pessoas difíceis de lidar. A própria epístola de Tito fala isso, que estavam acostumados a ser libertino, estavam acostumados a viver na ilha, aonde é mercante, recebe gente de toda parte, a prostituição rolava solta, o dinheiro rolava solto, a facilidade rolava solta, e nós entendemos porque a ilha de Creta teve uma grande dificuldade. Nesses locais as pessoas mentem para ganhar dinheiro, mentem para fazer negócio, mentem para dar, que no Brasil chama de toco, né? Volta, engano, vende produtos, roubam no peso, roubam na medida. As pessoas estavam acostumadas a viver e a ter uma religião politeísta, crê em vários deuses, crê em superstição, e de repente recebe o evangelho da vossa salvação, se vós crede neles e nele andar. E esse evangelho vem confrontar os nossos costumes, os nossos valores pregresso que nós tínhamos, que nós fazíamos e achávamos legal, e hoje ele está dizendo assim, não é legal roubar no peso, não é legal roubar na medida, não é legal roubar light, não é legal fazer gato na água, não é legal você comprar nas Casas Bahia e dar toco nas Casas Bahia, dar toco na Magalu. Você tem que ser responsável pelaquilo que você compra. Então Tito estava pregando uma palavra que estava restaurando, transformando, limpando, trazendo homens à existência de caráter. Então a igreja hoje tem muita gente sem caráter porque não pregaram o verdadeiro evangelho. As pessoas não aprenderam o verdadeiro evangelho. Aí às vezes aquele que está pregando o verdadeiro evangelho, o diabo está fazendo coisa que, se tu for lá no inferno e contar, os demônios que estiver lá junto com os filhos do diabo que estão lá, os homens caídos, vai dizer, não acredito nisso, não aconteceu isso, fizeram, não acredito, nem se for contar lá no inferno, eles vão acreditar. Mas quando os fofoqueiros contra para certos crentes, eles acreditam. São capazes de te matar, botar o pé no teu pescoço, passa na rua, vira a cara para você, não quer nem conversar com você, não sabe de nada, ele só enxerga o que está na frente do nariz dele. E ele ouviu falar. Paulo sofreu muito disso. Paulo estava acostumado de andar por toda a região da Ásia. Paulo estava acostumado com a Cilícia ali, a Sicília mesmo na Espanha, Cilícia ali na região da Ásia Menor, onde ele foi criado, em Tarso. Paulo estava acostumado com a ilha de Creta, Paulo estava acostumado com a ilha de Chipre, Paulo estava acostumado com a própria Jerusalém, Paulo estava acostumado a andar pelo mundo inteiro e conhecer todo tipo de gente, todo tipo de caráter, e sabia que o homem precisava de ser totalmente restaurado pela autoridade santificadora dessa palavra. E ele vai dizer para Tito, pregue, que a graça de Deus se manifestou, salvadora a todos os homens, educando-nos. Homem precisa de educação.
Quando Paulo diz assim, ó, educando-nos para que venhamos a renunciar às paixões mundanas, Paulo está falando assim, ó, o evangelho vem trazer estilo de vida dentro de um estilo de vida falido que o homem traz de Adão. O estilo de vida de Adão é comamos e bebamos, é o entendimento filosófico da época, dos próprios gregos, dos próprios sábios da Grécia, que na época todos os olhos estavam voltados para a Grécia, quando ela, no seu apogeu, que as pessoas tinham os gregos como os sábios da época, os intelectuais, a política, né, hoje em dia formada pelo que eles deixaram esse legado. Hoje a democracia, os gregos implantaram isso pegou que está até hoje. Então eles foram pessoas sábias, inteligentes, entendidas de coração, mas na sua maioria sem caráter, porque eram filhos de Adão, criaram suas próprias religiões, as suas mitologias, o seu estilo de vida. E o evangelho, ele chegou, segundo a graça de Deus, a revelação salvífica, na plenitude dos tempos. Quando nós estudamos filosofia hoje no colégio, nós estudamos filosofias e estudamos vida de filósofos que viveram antes de Jesus, já eram conhecidíssimos. A filosofia que existia era deles, Sócrates, Platão e outros. Tem outros filósofos que nós não conhecemos, que são grande a galeria dos filósofos que deixaram saber para os homens de toda a parte na religião, com suas mitologias, com suas histórias, com seus deuses mitológicos. Então tudo isso permeava o coração da humanidade, e os homens tatearam e questionaram, buscando entender onde está Deus, de que maneira Deus vai se manifestar ao homem que é impuro. É interessante que todos os filósofos tinham a mesma opinião, que o homem era tão impuro que Deus era incapaz de se manifestar a essa natureza ou se chegar a essa natureza. Em contrapartida, Deus vem de encontro ao entendimento minúsculo, pequeno do homem, e manifesta-se do ventre de uma mulher. Ele coloca lá a semente no ventre de Maria. Aí as pessoas pensam, será que Deus entrou lá no ventre de Maria? Não seja ignorante, não seja estúpido a esse ponto. Deus pegou e fecundou, ele criou o homem, ele tem domínio sobre os gametas do homem, sobre tudo. Vamos falar mais claro, me perdoe que eu vou falar o espermatozoide masculino e feminino. Então ele pegou aquilo que precisava, fecundou o óvulo de Maria. Ele não estava lá dentro, que foi gerado lá dentro, foi humano, fisicamente humano, homem, mas nasceu com um princípio, com um propósito. Por ele ser gerado sem pecado, a mente do Cristo, como filho de Adão, como descendente de Adão, era totalmente potencializada. Jesus não precisou de ninguém de ensinar a ele doutrina. Jesus, com 12 anos, estava dentro do templo ensinando os sacerdotes a interpretação da própria lei. Jesus com 12 anos, aí tem gente que não, mas porque foi Maria, que não, Jesus estava ali mergulhando numa profundidade tão grande, que os sacerdotes se acercaram deles, os escribas, e ficaram, quem foi que ensinou a esse menino tal doutrina? Como ele sabe dessas coisas? Como ele tem esse entendimento? Que Jesus não era um homem natural, gerado do pecado. Jesus foi gerado na parte da natureza humana da mulher para trazer a descendência da carne, mas ele foi gerado sem pecado, por vontade de Deus. A mente de Jesus não é a mente do pastor Américo, nem a mente dos filósofos grandiosos da Grécia, o maior dele, como nós temos aí Sócrates, que as pessoas até hoje gostam, copiam, fazem plasma da sabedoria socrática, da ironia socrática. Então as pessoas fazem tudo isso. Jesus não precisou de se igualar a um sábio desse, ele veio potencializado. A mente de Jesus era totalmente potencializada. Jesus não precisava de muita coisa para falar, e o próprio Deus se comunicava com ele. Ele estava esperando o seu momento. Quando chega no momento, Jesus sai da casa dele, deixa sua mãe,
e caminha 90 quilômetros aproximadamente para se batizar. Aquele dia que ele saiu de lá, Maria teve que ir atrás dele, porque ele não volta para Maria mais. Maria vai em busca dele, porque ele vai, se batiza, dali vai para o deserto ser tentado, do deserto ele volta e forma o seu colégio apostólico. Dali ele passou a ser exclusivamente do serviço a Deus. Ele vai encontrar sua mãe vem buscar, quando ele está na sinagoga em Nazaré, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Jesus vai dizer assim, ó, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus está abrindo mão da própria família, que já estava chamando ele de louco. Não que ele desconsiderou a família, ele diz, ó, se não quiser me seguir, se não quiser fazer a vontade do meu Deus vai me dar muitas mães e muitos irmãos lá fora. Foi isso que ele quis dizer. Então nós não devemos estar apegados às pequenas coisas desse mundo que não vão nos levar a lugar nenhum. Nós temos que estar apegados àquilo que Deus tem nos mostrado. O que Deus tem nos mostrado? Precisamos de ser educados, abrir mão das nossas superstições, abrir mão dos nossos valores humanos, os ruins, os valores que não atribuem nada a ninguém, mas abraçar os bons valores que você aprendeu com seu pai, com sua mãe, que a maioria dos valores que nós aprendemos em nossa casa vem daqui. Honra pai e mãe, respeitar o próximo, amar o próximo. Essas coisas nós temos que abraçar para vivê-las, porque esta é a vontade de Deus, para que o homem possa encontrar com ele uma vida transformada. Deus vem de encontro à impiedade. O mundo diz assim, comamos e bebamos, vamos aproveitar hoje bastante, vamos viver hoje, vamos viver intensamente, sem responsabilidade. Vida sem responsabilidade, vida sem compromisso com Deus, vida entregue ao vício, ao álcool, à imoralidade, ao engano, à prostituição, à covardia, à ganância, à usura, o desejo desenfreado de possuir riqueza. As pessoas pisam nos seus irmãos, pisam no seu próximo, roubam a pessoa com celular, é capaz de matar, dá um tiro por causa de um aparelho que amanhã vai estar no lixo. Ele destrói a vida do outro. O diabo tem imperado no coração dos homens pela falta de conhecimento. Educação fala de conhecimento. Conhecimento que dá vida eterna só nas Escrituras Sagradas, que te ensina valores que permeiam o seu coração, que são inegociáveis, que quando nós firmamos o nosso pé nesses valores, nesse caminho, nessa direção, vamos ter uma vida de êxito, uma vida de resposta positiva dentro de nossa casa, dentro do casamento, dentro da nossa empresa, onde você trabalha como cidadão, como pessoa. Ainda que o mundo não esteja vendo isso em você, continue andando com Deus, porque o teu dever, a tua obrigação é andar com Deus. Paulo está falando isso para Tito, prega para esse povo, mostra para esse povo o valor que tem o seguir ao Senhor, porque Deus é poderoso, Deus é Senhor, e Ele veio para salvar o homem. E esse Salvador, Ele não é alguém qualquer, Ele foi preparado por Deus, foi gerado por Deus, foi trabalhado por Deus. Deus traz aquele homem, 100% homem. No tempo oportuno, Deus comunica a mente daquele homem. A mente de Jesus não era igual à minha e à sua. Jesus não tinha o domínio do pecado. Eu nasci sob o domínio do pecado. Na frente de Jesus eu sou um imbecil, eu sou um troglodita. Se Jesus estivesse aqui, Jesus não ia precisar, uma olhada que ele desse em qualquer livro, ele já dominou tudo, porque a mente de Jesus não era a mente do homem carnal. A mente do homem espiritual, Paulo vai educar a igreja, vai dizer assim, olha, o homem carnal não discerne nada. Sabe o que é discernir ali? É ter conhecimento pleno. Mas o homem espiritual tem discernimento de tudo, e ninguém consegue o discernir. Jesus chegava no lugar, Jesus olhava para a pessoa, a voz do coração do indivíduo falava dentro da mente de Jesus o que ele estava pensando. E Jesus diz assim, por que vocês pensam isso? Por que estão discutindo isso entre vós? Jesus chegava e eles se calavam. Aí, por que vocês estão discutindo entre vós? A boca calava, mas o coração continuava falando. E Jesus sabia de tudo, porque a mente desse homem espiritual, ela tem discernimento. Quando fala de discernimento, é conhecer o âmago, o centro da natureza humana. Por isso que ninguém consegue se esconder de Deus. E aquele a quem Deus quer revelar. Quer ver um homem na Bíblia que Deus fez isso? Ah, pastor Américo, o senhor está falando heresia? Não, meu irmão, de antemão Deus deixou preparado para nós entender quem é o homem Jesus. Eliseu é o profeta.
O rei da Assíria, ele pensava na sua cama como ele ia destruir Israel, e de manhã cedo ele arregimentava seu exército e levava para lá. Quando ele levava para lá, o rei de Israel já sabia. Aí ele fala assim: quem é o traidor que está entre nós? Que aquilo que eu penso lá na minha cama, e quando eu chego não conto para ninguém, eu aparelho o exército e tem alguém que está falando, caguetando o que nós vamos fazer. Quando chega lá, Israel já está preparado, esperando a gente. Que negócio é esse aqui? Aí falaram para ele: não, ó, é o profeta Eliseu. Tu pensa na tua cama, Deus... vamos lá matar ele. Aí é quando Eliseu leva aquele exército todo até dentro de Israel, andando com ele. Vamos lá, cadê o Eliseu? Eliseu falando com eles: eu vou levar vocês até lá, vou levar vocês até Eliseu. Sai conversando com o comandante, né? Provavelmente o próprio rei, que estava em cima do cavalo, junto com o seu general de guerra. Foi lá, aí leva lá dentro de Israel, o exército de Israel cerca aquele exército. Queriam matar Eliseu, falou: não, hoje não vai ser derramado não, foi Deus que deu na vossa mão, você não tem direito de matar não. Desde comer, desde beber, e manda voltar para a terra dele. Comeram, beberam, voltaram para a terra dele, né? Como diz aqui no Brasil, com o rabo entre as pernas, e viram que eles podiam ser todos mortos. A partir dali, não invadiram mais Israel, porque perceberam que não tem como vencer um exército que está arregimentado, que Deus está presente no meio dele, não tem como. Então, o que é o homem espiritual? É quem Deus tem comunhão com ele por meio da sua palavra. Deus fala assim: a minha glória eu não dou a ninguém, não divido ela com ninguém, a não ser com aqueles a quem eu quero o quê? Repartir. Deus pode repartir parte da glória dele, não é a glória absoluta suprema, mas Deus pode te revelar no momento oportuno, necessário, algo concernente que vai acontecer com você, algo que está acontecendo, algo que está para acontecer, algo que está para vir. Por quê? Deus tem comunhão com você, porque você em Cristo Jesus não é mais um filho de Adão natural. Você morreu para o mundo e vive para Deus pela santificação promovida por essa palavra. Esta é a educação que Paulo está falando aqui. Você tem que pregar esse evangelho para esse povo de Creta, de maneira que eles ouçam e vão se despir do velho homem, abandonar a prostituição, a imoralidade, a estupidez, a ignorância, e abraçar essa verdade e ter ela como regra de fé e prática. Aí, casamento bom, se o homem e a mulher estiver aliançado com Deus, estiver no mesmo espírito do casamento abençoado, se os filhos estiver, olha como a individualidade da responsabilidade é grande. Não adianta o pai e a mãe estar firmado com Deus se o filho é um relaxado, se a filha é uma descrente. Então o pai e a mãe vai ser bênção, mas aqueles filhos vão ser motivo de maldição para a vida de pais que são crentes, que são decentes, que andam com Deus. Então hoje as pessoas querem cobrar dos outros aquilo que não pertence a eles. Então você tem filho, tem filhos, procura educar, mas não significa que você pregar o evangelho para eles, que todos eles vão ser santinhos de Deus. Não, muitos deles vão escolher o seu próprio caminho, e cada um vai receber o seu galardão segundo as suas obras. A própria Escritura fala isso, mas Paulo está dizendo para Tito: olha, Tito, pregue esse evangelho no meio desse povo cretense, que ama e pratica a iniquidade, que tem amor pelas coisas do mundo, que tem prazer na prostituição. Mas esse evangelho, o evangelho da salvação, é o evangelho que transforma. Quando nós abraçamos esse evangelho, isso aqui não só é a história de Jesus. Tem gente que fala: eu gosto do evangelho de Mateus, que é a biografia total da vida de Jesus. Eu gosto do evangelho de João, que tem uma biografia diferenciada e fala diretamente para o coração da igreja. Mas você gosta de como? De ler como algo histórico? Você gosta de ler como história? Você gosta de ler, um dia lá aconteceu? Não. O que está escrito, que foi ratificado nas páginas da Bíblia Sagrada, é para que Deus possa entrar no seu coração por meio deste evangelho e te dar um posicionamento, um direcionamento diferente e uma vida de vitória e êxito pautada na sua palavra. Que vida de vitória e êxito é esta? Abandono da imoralidade. Era que a igreja em Creta precisava de receber
um evangelho duro quanto ao pecado, mas suave quanto à comunhão entre nós, o amor, a misericórdia, a longanimidade, a graça, a exortação não é para matar, mas para trazer a vida, a repreensão não é para destruir, mas para reparar, para ratificar algumas coisas, para melhorar a caminhada do indivíduo. Então esse evangelho deveria ser pregado por Tito com autoridade, pregado por Tito com unção, e Paulo chega ao ponto de dizer assim, que ninguém te repreenda, que ninguém te despreze, que ninguém tente abafar o dom que há em ti, porque eu sei quem tu é, eu sei a graça que está em ti. Prega esse evangelho, porque esse evangelho é o evangelho da salvação, do Deus da nossa salvação, do Cristo que se fez carne e que habitou entre nós e veio nos educar para abandonar o quê? As impiedades. Que é impiedade? A quebra dos mandamentos divinos, é a quebra da ética, da moralidade de um ser humano para com o outro. O indivíduo precisa de estar em uma posição a qual ele possa se levantar, e quem olhar para ele vai falar, poxa, esse camarada é diferente, esse camarada é diferente. Hoje a igreja está igualzinho o mundo, porque tudo que se ensina na igreja, hoje muita gente está ensinando o cara a se dar bem só financeiramente, parece verdadeiramente cumpre o que Cristo diz. O dinheiro virou um Deus, o dinheiro virou um Deus, as pessoas estão, o dinheiro virou um Deus, as pessoas estão ali, quem tem dinheiro parece que encontrou a felicidade. Isso não é verdade. Tem muita gente que tem dinheiro e não é feliz, tem muita gente que tem dinheiro e não tem paz, tem muita gente que tem dinheiro mas não tem uma família estruturada, tem muita gente que não tem dinheiro e não consegue uma felicidade, uma paz interior. Mas quando nós encontramos o Deus da nossa salvação por meio das Escrituras Sagradas, aí você entra debaixo da autoridade do Espírito Santo. Ele abre os portais da eternidade, te dá um banho do sangue do Cordeiro. Você é lavado por esse sangue, depois jorra a água salutar da palavra de Deus, que vem aparando sua vida, vem trabalhando você. A igreja de Creta precisava disso, a igreja que estava sob a autoridade de Tito precisava de ser lavada, precisava de ser purificada, precisava de ser aspergida pela autoridade do sangue do Cordeiro. Qual é a autoridade do sangue do Cordeiro? Tem, às vezes, eu fico vendo, às vezes, aí manifesta um demônio na igreja, não, sangue de Jesus tem poder, mas tem mesmo. Mas sabe qual é o sangue de Jesus? É você ser tomado pela autoridade que Deus te deu, e agora pelo uso da autoridade de sangue, já lá, nome de Jesus, cala a tua boca, fica quieto aí, aqui não é o inferno, aqui não é o teu reduto que tu pode fazer o que tu quer não, porque o diabo conhece quem é um soldado preparado de Deus. O diabo sabe respeitar a autoridade de Deus na vida de um homem de Deus. Ele conhece. Fui expulsar uma vez um demônio que estava manifesto, todo mundo expulsando, e eu fui expulsar o demônio. Cheguei lá, eu comecei a orar, eu senti algo estranho. Aí eu comecei a expulsar, eu falei com Deus, Deus, o que está acontecendo aqui? Aí o Espírito Santo foi e me revelou. Aí eu falei assim, caramba, Jesus, como é que faz? Eu fiquei quieto primeiro. Aí eu cheguei no ouvido da pessoa e falei, você está brincando com algo sério. Aí eu estava vendo de verdade o demônio do lado da pessoa. Isso aconteceu ali também com a mulher. Aqui era um varal. Eu falei, irmão, você está brincando, o demônio está te usando, está do teu lado. Se esse espírito entrar em você, aí eu falei com ele, e ia fazer isso. Falei, eu não vou expulsar ele, ele vai ficar contigo. Agora, quando ele entrar em você, você vai ver que não é essa brincadeira que está fazendo. Faço não, rapaz. Você não está sentindo isso? Acho que Deus permitiu ele sentir aquela força maligna, que ele começou a se arrepiar assim. Eu falei, aí, o que está acontecendo contigo? Esse troço entra em você aí, eu não vou expulsar, eu vou embora, vou ficar contigo, você não guarda ele? Aí, não, irmão. Aí ele, não, irmão, peraí, me ajuda aqui. Aí, orando, nem expulsando o demônio, só orei, Senhor, abençoa o teu servo, tem misericórdia dele, Senhor. Restaura a vida do filho. Aí ele levantou, aí o que ele fez? Ele se consertou, era um crente desviado, engraçando no meio da igreja, envergonhando os obreiros, entendeu? Aqui, ali onde nós estávamos, a irmã estava lá endemoniada, as obreiras tudo expulsando, e eu querendo chegar perto, que eu estava de longe, Deus por espírito de discernimento falou para mim, não é o demônio,
ela está com problema emocional, não é. Aí fui lá, cheguei no ouvido, fui perto da irmã, tinha um obreiro expulsando, né, um demônio que não era demônio. Aí eu falei, irmã, eu já estava cansado da impé, eu falei, irmã, deixa eu conversar com a pessoa, você não está vendo, né? Tem gente que não sabe respeitar a autoridade nem de pastor. Eu como pastor, ela é obreira, você não está vendo que eu estou aqui libertando ela? Eu falei, amém, então eu vou esperar a sua libertação. Quando a irmã terminar, deixa eu falar com ela. E ela estava cutucando com o dedo assim até. Aí eu falei, irmão, isso aqui é o que? É magia? Agora fiquei quieto. Aí quando ela saiu, ainda olhou para mim e falou, tem gente que não tem educação. Ela saiu. Aí eu cheguei para a irmã e falei, irmã, levanta. A irmã não está endemoniada. Aí ela parou, me olhou assim. A irmã abriu o olho. Tô não, pastor? Eu falei, não, a senhora está endemoniada não. Levanta aqui que eu quero conversar com a senhora. Aí fui conversar com ela. Aí quando eu sentei no banco, Deus me revelou. Eu falei, irmã, teu problema é esse. Eu não posso conversar sobre isso com a senhora. Vou chamar a obreira responsável, que era a nossa ministra, entendeu? Que era responsável. Falei, ela vai conversar com a senhora, que não concerne eu conversar com a senhora acerca desse assunto. Ela vai conversar com a senhora fala o que está acontecendo entre você e seu marido. Aí lá, pastor, obrigado. Eu falei, tem certeza que eu não estou endemoniada? Eu falei, não, a senhora está sofrendo de uma histeria emocional. E a senhora que está sentindo essas coisas. Mas isso que eu estou sentindo aqui não é demônio não, é a senhora da cabeça da senhora. Tanto que ele não manifestou nada, tá vendo? Fica tranquila, vai lá. Entendeu? Então temos que ter discernimento, porque as pessoas estão sofrendo, e o sofrimento dá esses triques, esses troços nas pessoas. Quantas pessoas já fui expulsar demônio, e não é demônio? Falta o que? Educação para as pessoas se separar do pecado, para largar a vida de impiedade, educação para usar os dons espirituais, né? O nosso irmão, que às vezes te dá oferta, ele me levou para expulsar um demônio que já estava 4, 5 horas sendo expulso, e o demônio não queria sair. Aí eu cheguei lá, ele vinha assim às 9 horas da noite. Aí eu quis chegar perto da pessoa, tinha lá um grupo de pastores de outra denominação expulsando o demônio. Aí eu fiquei olhando, eu falei, Jesus, o que está acontecendo ali? De repente o Espírito me mostrou, não é demônio. Aí eu falei assim, agora, como que eu vou chegar lá? Aí tinha uma senhora, a pastora, né, em cima da menina, com a perna aberta em cima dela, como se tivesse guindado ela numa luta de MMA. A menina fazendo uma força descomunal, já estava até saindo um cheiro, né, um cheiro ruim, que ela estava mais de 4 horas ou 5 horas rolando naquele chão. Ela estava muito suada, podia até dar um problema naquela menina, e aquele cheiro, né, a pessoa sua, fica um cheiro ruim, não só da menina, como também da obreira que estava lá. E tinha um presbítero e um pastor. Aí chegou o rapaz que me trouxe, começou a orar também, pastor, vamos orar. Eu já saí para o lado e não fiquei dando reverência àquilo, que eu quis chegar, a irmã não deixou. Eu falei, então, irmã, por favor, quando a senhora cansar aí, eu falei assim, quando a senhora cansar aí, a senhora deixa eu conversar com a garota aí, que eu vou falar. Que garota? Toda vez você é demônio? Irmão, eu quero conversar com a garota. Aí saí e fui conversar com os pais da menina. Falei com ele, fica tranquilo que Deus vai resolver o problema. Deixa só exterminar lá, eu vou esperar. Aí o pai da menina, que era um oficial de marinha, como é que vai ficar isso aí? Eu falei, deixa isso, não se preocupa não. Ficou. Aí eu falei, dá um copo d'água. Aí a mãe da menina trouxe um copo d'água. Ela pensou que eu ia beber água, eu levei e falei, Jorge, já terminou aí, minha irmã? Eu vou deixar o irmão quer tanto falar. Eu falei, não, pode soltar mesmo, solta ela, pode soltar. Eu falei, jovem, bebe água que você está morrendo de sede. Ela abriu o olho, olhou para mim, como é que você sabe que eu estou com sede? Eu falei, bebe água aqui, bebe, que a água já dá né? Bebe essa aguinha fresca. Eu quero te ajudar, porque Deus me mandou aqui para te ajudar. Agora, para mim te ajudar, eu quero conversar com você. E isso que aconteceu contigo, ela já ficou, o que aconteceu comigo? Eu falei, eu sei o que aconteceu com você. Você não está aceitando, né? Ela sofreu uma violência, né? E ela achava que o pai e a mãe iam expulsar ela de casa, e estava com aquilo, a cabeça estava...
E eu fui e comentei, antes de eu chegar, eu comentei um pouco com o pai, ó, daqui a pouco eu vou resolver isso aqui, fica calmo. Aí conversei com ela, pedi para as pessoas afastar um pouquinho, chamei ela, falei, ó, isso que aconteceu com você não vai atrapalhar a sua caminhada, foi uma experiência ruim, mas o teu pai continua te amando, tua mãe continua, será que continua me amando? Será que vai me aceitar? Vai. Ela estava sofrendo o quê? Uma histeria mental, que ela sentia algo movendo dentro dela, o nervoso era tão grande que a mente dela fabricava algo, e não era demônio. Chamei o pai, expliquei a mãe, ó, ela sofreu uma violência, foi violentada pelo próprio namorado, e ela não sabe como explicar a vocês, é isso aí. Aí a menina olhou para mim e falou, é isso mesmo, pai, que aconteceu. Aí eu falei, o senhor não continua amando ela? O pai estendeu, minha filha, você é minha filha do coração. Aí abraçou, chorou, a mãe abraçou, eu abracei eles também, fiz uma oração, falei, ô Deus, tem misericórdia. Aí aqueles pastores, ó, pegaram a sua Bíblia, foram tudo embora. Saíram, né? Foram aí, deixou eu com a família lá, falei, agora está na tua mão, o senhor já sabe, falei, procura, olha só, quando você tem discernimento, falei, procura um psicólogo e leva a tua filha para conversar, para trabalhar, e também leva na igreja. Acabou, a menina ficou curada, ficou boa, nunca mais deu problema. Então o que nós temos que fazer? Pregar este evangelho, porque o mundo está precisando de educação, e mais do que a educação que ele promove, é o bálsamo que Deus desce em nossos corações, que cura as nossas enfermidades da alma, cura as nossas enfermidades emocionais, e mais do que o bálsamo, é o óleo da unção que traz a presença do Espírito Santo para dentro da nossa casa, do nosso casamento, da nossa vida, dos nossos negócios, da nossa vida como ser humano, da nossa vida em sociedade. Em suma da minha mensagem, este evangelho é o evangelho da nossa salvação, e ele promove a vida eterna, mas a vida eterna que ele promove é tão maravilhosa, que nós não vamos gozar essa vida eterna lá na eternidade. Já passamos a gozar aqui, gozamos de paz, domínio próprio, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ou seja, o diabo não tem brecha para entrar na vida de quem pratica isso. Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa te honrar. Quero louvar a Deus pela sua vida e convidar você a vir aqui na nossa humilde igreja, se tornar parceiro desse ministério, até membro se você quiser, para fazermos a diferença no mundo que se afunda no pecado, em pessoas que estão dentro das igrejas, mas não estão aprendendo o verdadeiro direcionamento da santidade, o posicionamento que temos que ter em Cristo Jesus. Convido você para participar conosco aqui do nosso culto e aprender a palavra de Deus nas nossas EBD e nos nossos cultos de celebração, onde a palavra aqui tem a primazia. Um beijo no seu coração, a paz de Cristo, pastor Américo Gomes, seu irmão em Cristo, seu servo. Quantas pessoas precisavam de ouvir essa mensagem? Quantas pessoas precisariam de ouvir essa mensagem hoje, mas não estão sentadas nas regiões celestiais para se alimentar daquilo que é celestial, a palavra de Deus. Às vezes as pessoas vão atrás de mensagens que te dão um melhoral espiritual, dão esperanças momentâneas, mas não trazem material sólido para o seu coração, para você falar, não, meu Deus, eu quero amar a tua palavra, eu quero te servir. A paz de Cristo, Deus te abençoe. Ministério Dofka, uma bênção de Deus para o seu coração. Ó, um beijo e a paz de Cristo, até o próximo culto. Quarta-feira nós temos aqui o culto de adoração, começa de 7 horas até as 8 horas. Oramos em torno de 45 minutos a 1 hora. Toda quarta-feira e toda sexta-feira, a partir das 7 horas da noite até as 8 horas da noite. Então é de 19 horas até as 20 horas. Nós estamos aqui toda quarta e toda sexta com o nosso culto de oração, a partir das 19 horas até as 20 horas. Um grande abraço, que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. A paz do Senhor.